Ela é uma mãe que postou sobre a importância do amor e da maternidade nas redes sociais, criando 2 filhos pelos quais ela dizia se importar muito. Mas agora todos estão se perguntando o que deu errado, porque ela está sendo acusada de um triplo homicídio. As principais pistas que a suposta assassina deixou após um crime que abalou um bairro tranquilo no meio da noite. Estamos no caso apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Pessoal, passamos muitas horas juntos no Law and Crime, acompanhando histórias reais, reviravoltas inesperadas e casos que tiram o sono de qualquer um. À medida que buscamos a verdade, evoluímos para te aproximar da ação. Por isso, estamos animados em lançar o Law and Crime Plus. É seu novo destino para milhares de horas de episódios sem comerciais do nosso acervo, além de dossiês exclusivos de casos para você explorar as provas, tudo escolhido por nossos especialistas. Mas é o seguinte, essa plataforma não é só nossa, é a sua comunidade. Estamos construindo esse espaço para pessoas que ficam acordadas até tarde, analisando as provas e esperando pelo veredito. Baixe o app, explore os recursos e nos conte o que quer ver depois. Visite lawandcrimeplus.com hoje para aproveitar nossa oferta por tempo limitado, de apenas R$ 3,99 por mês ou R$ 40,99 pelo ano. O triplo homicídio ocorreu em uma comunidade pacata ao sul de Chicago. Aconteceu no meio da noite de segunda-feira, quando os vizinhos acordaram supostamente com o som de tiros e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram à casa da família Ford, a casa de Patrick e Stacey, eles fizeram uma descoberta horrível. Agora, uma coisa que percebemos após essa tragédia é quantas pessoas amavam esse casal, Patrick e Stacey, e o filho adulto deles, Jacob. Quando você olha as redes sociais de Patrick e Stacey, dá pra ver que eles tinham muito amor pelas outras pessoas também, especialmente pelos netos. O pai dessas crianças era Jake Lambert. Uma pessoa na internet disse que Patrick era o padrasto de Jake e Stacey era a mãe dele. Agora, enquanto as pessoas tentam entender o que aconteceu nessa casa em uma parte tranquila de Crete Township, Illinois, na Norway Trail, na manhã de segunda-feira, muitos tentam entender como a mãe das crianças nos braços de Jake poderia, supostamente, fazer algo tão horrível. Agora, esta é uma foto de 2023, aparentemente do segundo aniversário, de um dos filhos de Jake. E você pode ver que parece uma família feliz, todos combinando as cores enquanto celebram o filho pequeno. A mulher na foto é Jenna Strubel. Ela sorri na foto, mas agora é acusada de ser uma assassina a sangue frio. Segundo a polícia, não há mistério sobre o autor do crime, e vou explicar o motivo em breve, mas o porquê, esse é o mistério neste momento. Agora, antes de entrarmos mais nas dinâmicas que envolvem o relacionamento, que pode estar no centro deste caso, quero detalhar a linha do tempo deste crime, segundo as autoridades. Então essa história se passa em Crete Township, Illinois, que fica no condado de Will, Illinois. É mais ou menos 45 minutos ao sul de Chicago, bem na divisa com Indiana. Esse subúrbio tem cerca de 25 mil habitantes. Os Ford moravam em uma rua que parecia tranquila, um lugar onde os vizinhos cuidam uns dos outros. Este é um mapa aéreo da casa onde esse crime supostamente aconteceu, de acordo com a polícia. A polícia informou que, por volta das 2 da manhã de segunda-feira, 23 de março, atendeu a uma verificação de bem-estar no local. Vizinhos relataram a veículos locais terem ouvido tiros à noite e ligaram para o 911. O xerife do condado de Will disse que, ao chegarem à casa, encontraram Jake morto a tiros em um carro do lado de fora. Circula nas redes sociais a foto de um carro sendo guinchado, com lona na janela do passageiro. Segundo a polícia, Patrick e Stacey, pais de Jacob, foram encontrados mortos a tiros. Eles estavam no primeiro andar, perto da porta. A polícia achou o cachorro da família vagando na propriedade. Agora, não está claro o que colocou as autoridades policiais no encalço da suposta assassina, Jenna Strobel, mas eles dizem que agora tem uma grande pista em sua posse que pode ser crucial se este caso for a julgamento. Esta é a suposta arma do crime, uma arma de fogo. Strobel também teria facilitado a investigação para os detetives de outra forma.
que abordaremos em instantes. Agora, a polícia diz que depois que Strobel atirou e matou o pai de seus filhos e os avós de seus filhos, ela fugiu, mas não foi muito longe. Apenas cerca de 15 minutos dali, atravessando a divisa do estado até St. John, Indiana. É lá que ela mora e é de lá. Desde o início, a polícia disse que isso parecia ser um ataque direcionado, um caso de suposta violência doméstica. Não se sabe como chegaram tão rápido até Jenna após os assassinatos, mas, em poucas horas, anunciaram que uma pessoa de interesse estava sob custódia. E então, cerca de um dia depois, eles anunciaram que Jenna era a pessoa que iria enfrentar acusações pelo que supostamente aconteceu com Stacey e Patrick Ford e Jacob Lambert. A polícia prendeu Jenna em casa e o xerife do condado de Well afirmou que ela fez declarações incriminatórias. Não sabemos exatamente o que ela disse, mas as autoridades parecem confiantes de que encontraram o responsável pelos assassinatos. Ainda não está claro como seria a defesa dela, considerando o que supostamente fez. O xerife afirmou que Strobel enfrentará 9 acusações de homicídio em primeiro grau. Em breve, explicaremos como há tantas acusações de homicídio com só 3 vítimas. Veja as acusações nos registros do Tribunal do Condado de Well. Agora, nós não sabemos especificamente qual era a dinâmica do relacionamento entre Jacob e Jenna. A polícia afirmou que eles tinham um relacionamento instável e filhos juntos. Agora, parecia nas redes sociais que, se você voltar para 2023, eles tinham o que parecia ser um relacionamento ativo, ou, pelo menos, eram amigáveis quando se tratava de criar os filhos. Baseia-se nas fotos de aniversário mostradas no início. Além disso, o casal aparenta ter morado junto, já que possuem fotos trazendo um recém-nascido para casa. Agora, não parece que Jenna tenha antecedentes criminais ou qualquer tipo de histórico violento. Agora, ela enfrenta 9 acusações de homicídio em primeiro grau pelo que supostamente fez. Pesquisamos os antecedentes dela nos registros judiciais de Indiana e só achamos uma multa de trânsito de 2018. Ao pesquisar nos registros judiciais de Illinois, aparecem 9 acusações de homicídio em primeiro grau. Jenna está presa na cadeia do condado de Lake, em Indiana, e mesmo que ela morasse a uma curta distância de onde esses assassinatos aconteceram, como é em outro estado, ela terá que ser extraditada para Illinois, onde enfrentará acusações que podem colocá-la na prisão pelo resto da vida. Agora, ela é vista como o rosto do mal, uma mãe sorridente que teria perdido o controle e virado assassina. Mas neste momento, as pessoas que conheciam Stacey, Jacob e Patrick estão lembrando de pessoas que, segundo elas, trouxeram muita coisa boa ao mundo. Um amigo disse que Jake era especial para ele por compreender o valor da família. Dizem que ele era um pai excepcional, desejando que os filhos tivessem valores familiares fortes e soubessem que eram muito amados. Patrick era um grande entusiasta do golfe, chegou a trabalhar no campo local e amava sua família. Ele amava seus netos e fará uma falta indescritível. Stacey era diretora financeira de uma empresa gráfica em Illinois. Essa empresa publicou no Facebook que ela foi a espinha dorsal da companhia por mais de 20 anos. Ainda não se sabe quando Jenna Strobel comparecerá diante de um juiz em Illinois, nem como será sua extradição. Se você ou alguém que você conhece pode ser vítima de violência doméstica, pode ligar para a linha direta nacional de violência doméstica no número 1800-799-SAFE, que é 7233, ou enviar uma mensagem de texto com a palavra START para 88788 e você pode permanecer anônimo. Essa linha funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para comentar o caso, contamos com Melba Pearson, advogada de direitos civis e direito penal, ex-promotora e apresentadora do Resident Legal Diva no YouTube. É sempre um prazer receber você no Law and Crime, sabe? É realmente difícil entender isso, como em qualquer caso de violência. Mas nesse caso, essa mulher está enfrentando 9 acusações de homicídio em primeiro grau pelas 3 vítimas aqui. Eu só quero mencionar que a CBS News Chicago trouxe uma informação que dá um pouco de contexto sobre o relacionamento, supostamente dizendo que os agentes do xerife também foram chamados à casa em janeiro de 2025 por agressão doméstica e uma intervenção por crise de saúde mental. As autoridades disseram que Strobel
foi internada involuntariamente no incidente do ano passado. Vamos falar sobre a parte de saúde mental disso, mas quando você vê as 9 acusações de homicídio em primeiro grau, sendo que são 3 vítimas cujas vidas ela supostamente tirou, e sabendo que cada estado é diferente, o que você acha desse tipo de acusação? E por que haveria tantas para apenas 3 vítimas? Obrigada por me receber novamente. Este caso trágico mostra que homens também são vítimas de violência doméstica. Muitas vezes nós focamos nas mulheres como sobreviventes. Embora muitas mulheres sejam sobreviventes, homens também podem ser afetados, como vemos neste caso horrível. Sobre as 3 vítimas e 9 acusações, realmente a matemática não bate, né? Mas isso é uma peculiaridade em alguns estados, na legislação deles, não só em relação às 3 vítimas, mas também levando em conta a intenção. Às vezes, existem acusações extras incluídas caso algo dê errado mais para frente no processo. E talvez, como parte das negociações, se eventualmente houver um acordo, algumas dessas acusações podem ser retiradas. Às vezes, essas acusações são simplificadas para o julgamento. Então, geralmente é uma jogada estratégica por parte da promotoria, por isso vemos tantas acusações. E vai acontecer, sabe? Ela eventualmente vai voltar para Illinois, sabe? E, sabe, muitos estados lidam com isso quando você fala de comunidades que ficam na divisa entre estados. Mas ela, sabe, supostamente foge depois que isso acontece. E então ela é presa em Saint John, Indiana, que fica na região de Chicago, mas logo do outro lado da divisa do estado. Então, mesmo estando tão perto, geograficamente, ainda precisamos passar pelo processo de extradição do mesmo jeito que se ela tivesse sido pega, a 300 quilômetros de distância, em outra parte de Indiana. Com certeza. Eu moro no sul da Flórida. Muitas vezes temos réus que fogem ou pessoas acusadas que fogem para a Geórgia. Mesmo sendo logo após a divisa do estado, ainda precisamos extraditá-los porque estamos transferindo alguém da custódia de um estado para a nossa. Existe um processo legal a ser seguido, sabe? No sistema jurídico chamamos isso de o corpo, mas na verdade é uma pessoa viva, o que é um detalhe estranho. Mas é preciso apresentar essas petições para garantir o transporte correto da pessoa. Há registro de como ela foi do ponto A ao B, sem alegação de sequestro ou algo parecido. Sabe, é só para deixar muito claro como a pessoa acusada, a ré, foi do ponto A ao ponto B. Sei que enquanto gravamos, ela ainda está no condado de Lake, Indiana, e depois será levada ao condado de Will, Illinois, onde ocorreram os assassinatos pelos quais é suspeita. Quando você vê que houve sabe, em casos de violência doméstica, infelizmente, eu sinto que muitas vezes existe um histórico, e não é a primeira vez que algo acontece. Se for verdade, sobre janeiro de 2025, com agressão doméstica e intervenção de saúde mental, o que geralmente significa alguém ser internado involuntariamente, caso tenha ocorrido com ela. Ao ser internado involuntariamente, há diferentes formas disso ocorrer. Pode ser que um familiar ligue para uma linha de ajuda dizendo: Olha, meu ente querido está tendo um episódio de saúde mental. Também pode ser resultado de alguém chamar a polícia. Eles vão até o local e percebem que a pessoa está passando por uma crise de saúde mental. E então, nesse momento, a pessoa é levada e transportada para uma instituição de saúde mental, onde ela pode receber cuidados e ser observada. Normalmente, a internação involuntária dura cerca de 24 a 48 horas, algo nesse intervalo. Não são semanas, meses ou nada parecido com isso. É só para garantir que a pessoa esteja estabilizada e não represente perigo para si ou para outros. Também pode servir para diagnosticar a pessoa, caso ela esteja em crise de saúde mental e nunca tenha recebido o diagnóstico de bipolaridade ou esquizofrenia. Agora é como, espera, podemos nomear o que está acontecendo, depois cabe à pessoa seguir com o tratamento daqui para frente. Não sabemos se ela foi diagnosticada com algo, nem detalhes do relacionamento. A polícia descreveu como um relacionamento de idas e vindas, e eles têm 2 filhos. Pelas redes sociais, em 2023, eles fizeram uma festa de 2 anos, que parecia muito bonita e típica. Nos últimos anos, é difícil saber como era o relacionamento. Ao pesquisar sobre ela,
só encontrei uma multa de trânsito de 2018 nos registros de Indiana. E em Illinois não apareceu nada além do que ela está enfrentando agora. Mesmo nesses casos, tipo em 2025 normalmente, que tipo de registro existe se houver uma situação? Quero dizer, seria algo em que ocorre algo e a família talvez diga que não quer prestar queixa. Mas caso isso tenha ocorrido em 2025, houve algum incidente de agressão doméstica e depois não foram apresentadas acusações. Existe algo no registro que alerta sobre possível problema nesse relacionamento? Infelizmente, não. Muitas vezes é uma situação em que porque normalmente veríamos uma prisão, certo? Tipo, dependendo de quando, sabe? E existem algumas maneiras diferentes disso acontecer. Mas quando você normalmente puxa o histórico criminal de alguém e houve uma prisão, mesmo que as acusações não sejam retiradas depois, ainda assim existe algum registro da prisão. Provavelmente o que ocorreu aqui, baseado apenas nas informações disponíveis e sem o quadro completo. Pode ter havido incidentes anteriores de violência doméstica, mas a família ou a vítima nunca denunciou, nunca contou a nenhuma autoridade policial. Agora, tudo isso vai ser levado em consideração durante o julgamento, se esse caso realmente for a julgamento, porque geralmente existem caminhos para, você sabe, condutas reprováveis anteriores ou evidências anteriores que podem ser apresentadas no tribunal. Se houve outros incidentes de violência doméstica entre os dois, que podem ter sido testemunhados por um familiar ou amigo, ou talvez a vítima tenha ido ao trabalho e dito: "Ai, meu Deus, meu ex está me enlouquecendo. Ela foi lá e, você sabe, cortou os meus pneus", ou algo assim, certo? Então pode haver outras evidências de violência anterior. Está apenas fora do sistema de justiça criminal. E quando se trata disso, nós não sabemos especificamente, acho que neste momento, além de, você sabe, claramente eles tinham um relacionamento de idas e vindas. Talvez eles tenham descoberto que houve essa ligação em 2025 e, aparentemente, rapidamente prenderam Jenna Strobel pelos assassinatos dessas pessoas. Eles afirmam que ela fez declarações incriminatórias, mas não sabemos quais. Supostamente, também possuem a arma de fogo usada no triplo homicídio. O fato de que pode haver algumas questões de saúde mental aqui, tipo, se você é um advogado de defesa assumindo esse caso, eu sei que ainda temos um longo caminho pela frente. Como isso afeta se você é advogado de defesa e sua cliente fez essas declarações à polícia supostamente após ser informada de seus direitos? Certo. Bom, primeiro de tudo, ponto A. Ela foi informada de seus direitos. Isso foi em resposta a um interrogatório ou a perguntas feitas pela polícia. Ou foi o que chamaríamos de uma declaração espontânea, onde os policiais chegam e ela diz: "É, sabe de uma coisa? Ele me irritou e aí eu fiz tal coisa", certo? E nesse caso, essas declarações são admissíveis. Então, como advogada de defesa, é meio difícil contestar isso. Agora, a próxima coisa que você pode dizer é que, bom, por causa das questões de saúde mental dela, ela não estava tomando a medicação e por isso ela reagiu dessa forma. Mas isso se torna um caminho difícil, porque não estamos necessariamente falando de insanidade, que é algo bem diferente de ter questões de saúde mental. Você pode ter uma doença mental, como esquizofrenia ou transtorno bipolar, mas se você está tomando sua medicação, você consegue, sabe, reconhecer todas as pessoas na sala do tribunal. Você sabe quem é a juíza. Você reconhece, esta é a juíza, esta é minha advogada de defesa e aquela é a promotora. Você precisa participar de forma significativa da sua defesa. Então, se a advogada de defesa perguntar: "Ei, você quer aceitar um acordo?", esses são os prós e contras. Você precisa conseguir acompanhar e ter um entendimento básico, diferente de, quero dizer, se você estiver completamente fora de si, sabe, e simplesmente não conseguir falar, não conseguir, sabe, você está vendo, sei lá, estrelas, seja qual for o caso. E não estou tentando minimizar isso, mas, de novo, na vida real, as pessoas podem estar tendo uma crise de saúde mental grave. Essa pessoa não pode participar significativamente de sua defesa, nem compreender a gravidade das acusações. Não temos certeza se é o caso ali. Se for esse o caso, é um caminho diferente. E, de novo, será que ela está apta para julgamento? A defesa teria que seguir outro caminho. Mas apenas ter questões de saúde mental pode não ser suficiente para ajudá-la no julgamento. Isso pode ser usado como parte do processo de negociação de acordo, tipo: "Olha, minha cliente tem problemas de saúde mental. Como resultado disso, sabe, existe uma maneira de fazermos algo diferente com a sentença, de conseguir a ajuda que ela precisa", e assim por diante.
Porque mesmo que, sabe, isso, e a gente não sabe como era esse relacionamento, era de idas e vindas. Você tem esse chamado de agressão doméstica em 2025, supostamente. Mas mesmo que fosse um relacionamento muito tóxico, sem prisão nem nada, se isso for apresentado no tribunal que era tóxico, ainda é triplo homicídio e um crime horrível caso ela realmente tenha feito isso. Tipo, quanto esse histórico realmente importa se a gente chega numa sala de tribunal onde é assim: olha, temos a arma e temos os depoimentos de que, naquele momento, naquela noite, 2 horas da manhã, ou seja lá quando foi, você fez isso? Tipo, o histórico importa mesmo? Acho importante, porque, primeiro, isso explica ao júri do que se trata. Os júris, mesmo que dependendo da acusação, claro, nesse caso sendo homicídio em primeiro grau, motivo e premeditação, entram em questão. Mas nem em todas as acusações ou em todos os casos a promotoria precisa provar um motivo. Muitas vezes é bom ter, mas na maioria dos casos não há exigência legal de provar um motivo. Intenção, sim, mas por que alguém fez isso? Não necessariamente. Mas os jurados gostam de saber o motivo. E sempre foi mais fácil para mim quando eu era promotora lidando com casos. Eu gosto de poder explicar, é por isso que esse crime aconteceu. Às vezes você se levanta e diz: esse crime não faz sentido, não sabemos o motivo. Não é o ideal, mas ainda assim é possível obter uma condenação assim. Porém, é bem mais fácil quando se pode afirmar que os dois tinham um relacionamento. Ele decidiu que não queria mais ficar com ela. Toda vez que ele tentava terminar, ela ficava agressiva. Ela aumentava a pressão e assim por diante. E o júri pode acompanhar isso muito facilmente. Então, isso torna o processo mais fácil do ponto de vista da acusação e mais fácil para o júri entender a totalidade das circunstâncias. Até agora, só temos a declaração do departamento do xerife do condado de Will. Não sabemos ainda as narrativas que surgirão nos documentos do tribunal sobre o ocorrido. Jake Lambert foi achado morto a tiros em um carro. Seus pais, os Fords, foram encontrados mortos no primeiro andar da casa. Quando você pensa em uma defesa e está sendo acusado de múltiplos assassinatos, como ela está nesse caso, dá para separar todos eles tipo: algo aconteceu no carro e depois algo aconteceu na frente da casa? Acho que, para os promotores, mesmo com o argumento de legítima defesa no carro, como explicar que 2 pessoas na casa também foram baleadas? Exatamente. E, de novo, depende da narrativa completa que a promotoria vai apresentar no momento do julgamento. Porque, novamente, pode haver uma câmera ring do outro lado da rua que talvez tenha capturado alguma informação crucial. A câmera corporal do policial pode haver algo ali, tipo, talvez ela tenha dito algo espontaneamente que possa ser usado. Então, tudo depende, não importa o que aconteça, isso é algo que, se eu estivesse na acusação do caso, eu abordaria como um episódio contínuo. Que tudo começou no carro e pode ter sido assim. A família de um dos pais saiu porque ouviu uma confusão. E agora ela está pensando: ah, não, tenho testemunhas. Preciso me livrar delas porque vão poder dizer que, sabe, meu ex e eu já tivemos problemas no passado. Então, sabe, eu vou encarar isso como um único episódio, não como dois incidentes separados. Sei que estou me adiantando. Ela nem foi mandada de volta para Illinois ainda, e o julgamento pode demorar muito, dependendo de como tudo ocorrer. Se é que vai acontecer. Ela supostamente fugiu, mas foi presa a 15 minutos dali, em Saint John, Indiana. Como isso pode impactar uma possível defesa? Porque se você é um promotor, pode dizer que essa é uma pessoa que não só supostamente fez isso, mas essas eram pessoas que agora precisam de ajuda porque ficaram feridas depois de serem baleadas e ela fugiu. Tipo, como a parte da fuga entra na história que a promotoria vai contar? Então, do ponto de vista da acusação, você vai dizer que é consciência de culpa, que ela fugiu porque sabia que fez algo errado, ela não estava tentando ficar e enfrentar as consequências, ela foi embora. Agora, a defesa vai argumentar algo como: bem, talvez ela morasse na região e estivesse fugindo. Ela estava voltando para casa ou indo para a casa de uma amiga. Se ela quisesse fugir de verdade, não teria ido só para o estado vizinho. Teria vindo para a Flórida ou para Nova York, por exemplo. Você também poderia argumentar sobre saúde mental, que sabe, ela estava tão confusa e tudo mais, e é por isso que ela teve que fugir do local. Isso não significa que esses argumentos vencerão, nem que a Constituição garante vitória. Ela apenas exige que você tenha uma defesa.
Então, esses podem ser alguns dos aspectos que a defesa pode explorar. E por fim, essa é outra pergunta, que talvez esteja me adiantando, mas olhando para a questão da linha estadual, onde isso acontece em Illinois. Não há pena de morte em Illinois. Indiana tem pena de morte. Em negociações de acordo nesse tipo de caso, se os promotores acreditam ter um caso sólido e a pena de morte não é uma opção, que vantagem existe para convencer alguém a aceitar um acordo? Porque imagino que, em Indiana, isso seja vantajoso, permitindo ao advogado sugerir ao cliente: podemos obter prisão perpétua sem liberdade condicional ou algo semelhante. Que tipo de vantagem, em um estado sem pena de morte, como Illinois, um promotor teria para tentar convencer alguém a aceitar um acordo? Olha, a ideia de passar a vida inteira na prisão, para a maioria das pessoas, não parece nada atraente. Certo? Então eu sei, e com o uso de uma arma de fogo, normalmente há uma pena mínima de 25 anos, podendo chegar à prisão perpétua nesse caso. Então, talvez a estratégia fosse: se eu fosse advogada de defesa, eu diria: olha, vamos tentar conseguir a pena mínima de 25 anos, porque aí existe a chance de você poder sair. Ponto. Além disso, você pode participar mais da vida dos seus filhos. Agora, de novo, isso é uma discussão completamente diferente, porque meu coração simplesmente se parte pelos 2 filhos que perderam o pai, perderam os avós de uma só vez. E agora vocês perderam a mãe, porque ela está no sistema prisional e não vai voltar. Então quem vai criar essas crianças? Tudo isso, quero dizer, é de partir o coração. Então, mas de novo, poderia haver um argumento se ela fosse uma mãe decente. Sim, eu sei que você matou um pai. Isso não é ser uma mãe decente. Mas no dia a dia, sabe, nas interações, ela garante que as crianças comeram, foram para a escola, tudo isso. A defesa pode usar isso dizendo: veja, ela era presente na vida dos filhos e quer ter essa chance novamente. Ela assume a responsabilidade pelo que fez. Então podemos ter a pena mínima de 25 anos. De novo, com 3 pessoas, isso é incerto. Mas você pede. É, e é. Quero dizer, é só. E fico feliz que você tenha mencionado, sabe? Porque eu acho que, sabe, tem muita dor nesse caso. Muita gente, especialmente os Ford, eram queridos na comunidade. Dá pra ver pela quantidade de pessoas pesquisando o nome deles no Facebook, tanto as vítimas quanto Jake Lambert. E aí ficam muitas perguntas. E essas crianças, sabe, agora estão passando por isso, por causa do que supostamente aconteceu no meio da noite de segunda-feira. Melba Pearson. Vamos acompanhar o que acontece. Sempre bom tê-la no Law and Crime, com sua expertise em casos difíceis. Obrigada. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga a gente no Spotify. E agora também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.